Dou as boas noites a todos. Vamos começar a gravar a partir de agora, que era para permitir que depois, quem não pode participar diretamente, possa eventualmente vir a posteriori a aproveitar o que vai acontecer. Portanto, temos hoje o terceiro encontro desta série de encontros online sobre a encíclica Laudato Si, do Papa Francisco. Tivemos no primeiro encontro, no final do mês de janeiro, uma primeira apresentação global da encíclica pelo Padre David. Há 3 semanas, a meados de fevereiro, tivemos o primeiro capítulo que está a acontecer à nossa Casa Comum pelo professor Jorge Leandro. E hoje temos então o capítulo 2, o Evangelho da Criação, com a presença e a intervenção e a ajuda de Dom Carlos Azevedo, que está em Roma e que aceitou de boa vontade e faz este sacrifício. Lá já é 1 hora a mais, mas está aqui connosco. Agradecemos imenso a sua presença, a sua participação. Faço uma brevíssima apresentação e depois vou-lhe passar a palavra. E, naturalmente, aguardamos a sua intervenção, a sua ajuda. Em princípio, pronto, falará o tempo que entender falar, mas o Sr. Dom Carlos prevê falar porventura uns 40 minutos e depois iremos ter, com certeza, tempo ainda para intervenções das pessoas. O Sr. Dom Carlos Azevedo é aqui da nossa Diocese do Porto, é bem conhecido pela maioria de nós, mas ainda assim é bem saber que está em Roma desde 2011 como delegado do Conselho Pontifício da Cultura. Foi ordenado bispo em 2005 e foi bispo auxiliar do Patriarcado de Lisboa até 2011, a altura em que foi para Roma. Tinha frequentado naturalmente os seminários aqui da Diocese do Porto, foi ordenado padre em 1977. Doutorou-se em 1986 em História da Igreja pela Universidade Gregoriana de Roma. Também, como já aqui foi recordado há um bocado por um antigo paroquiano, foi pároco da Paróquia da Senhora da Conceição de 1994 até o ano 2000. No ano 2000 foi para Lisboa, onde até o ano 2004 foi vice-reitor da Universidade Católica em Lisboa. Vamos então escutar a sua intervenção, esta ajuda para refletirmos sobre esta fundamentação bíblica, digamos, desta encíclica do Papa Francisco. Obrigado, Dom Carlos. Palavra. Obrigado, boa noite, obrigado, Padre José Maria, pela apresentação. Compete-me a visão teológica do mundo natural que é oferecida no 2º capítulo. O Papa Francisco evidencia que a crise ecológica é também um desafio religioso e um problema profundamente espiritual. A criação é um evangelho, uma boa notícia, porque, antes de mais, é muito boa aos olhos de Deus. Como lemos na narrativa de Gênesis, Deus viu que tinha feito, era tudo bom, era tudo muito bom. E depois porque é em si também um ato do amor de Deus. E o nível mais profundo é a revelação primordial de Deus. Deus orientou a criação para a comunhão universal dos bens terrenos que pertencem a todos e o seu destino último é o de serem recapitulados em Cristo. Está tudo dito nestas linhas do que eu vou dizer, mas vamos por partes. O Papa lança a pergunta:
por que inserir neste documento, dirigido a todas as pessoas de boa vontade, um capítulo sobre as convicções da fé? Faz a pergunta e responde, ajuda-nos. E eu vou um bocadinho mais tarde. Realmente, em 1967, Lynn White, professor de História Medieval, publicou um famoso artigo intitulado Raízes Históricas da Nossa Crise Ecológica. Isto em 1967. Atribuindo a culpa principal à tradição judaico-cristã. E sustentava que o judeu-cristianismo, ao se impor sobre o paganismo, estabeleceu um dualismo entre o ser humano e a natureza, com desinteresse pelos elementos naturais, que deixavam de ser morada dos espíritos e passavam a ser simplesmente coisas. As coisas estariam ao serviço do ser humano, pois seria vontade de Deus que o ser humano fosse dono e senhor dos outros seres. E esta crítica injusta teve muitos seguidores. A ordem de Gênesis 1:28 não pode ser entendida como cheque em branco para destruir, contaminar, mas para cuidar, trabalhar, fazer frutificar, continuar a obra criadora de Deus. E a encíclica do Papa Francisco, ao contestar a posição do White, sem o mencionar, como não genuína da essência do cristianismo, não esquece que uma visão antropocêntrica, centrada no homem, no ser humano, predominantemente instrumental da natureza, perdurou. E perdurou em muitas mentes cristãs e ainda talvez perdure. E o Papa aprofunda a questão ao colocar a raiz do problema não apenas no império tecnocrático, mas na ausência de uma verdadeira ecologia integral. Se o antropocentrismo é ambíguo, perigoso, não menos é também a concepção segundo a qual se dilui o específico do ser humano, reduzindo a um tipo de vida, entre outros. A condição corporal do ser humano enraiza-se no processo evolutivo do cosmos, desde a sua origem, com 13.700 milhões de anos. Mas a complexidade pessoal, biológica, podemos dizer também existencial do ser humano, não se explica unicamente dentro dos limites da ciência, pois essa complexidade inédita no universo conhecido e que possibilita a consciência, a subjetividade, a transcendência, fazem do ser humano mais do que uma amálgama de células e ligações neuronais altamente especializadas. Papa Francisco considera, antes de mais, que não é irrelevante o contributo da fé cristã para o diálogo interno e frutuoso entre ciência e religião, para uma ecologia integral e pleno desenvolvimento do ser humano, diz ele no número 62. E a complexidade do fenómeno ecológico requer também recorrer às diversas riquezas culturais dos povos, diz o Papa, à arte, à poesia, à vida interior e à espiritualidade, diz o número 63. A espiritualidade não se separa do corpo, da natureza, nem das realidades do mundo. O documento papal vem colmatar, por isso, uma lacuna, porque faltava um discurso teológico atento às dimensões ambientais. Havia alguns pronunciamentos, mas muito ocasionais. Apesar de apelos, como o de 1990 de Carl Sagan, conhecido astrónomo, e 24 importantes cientistas que lançam aos líderes espirituais a urgência de se unirem à comunidade científica para proteger e conservar o ecossistema global,
E depois também em 2006 o biólogo de Harvard, Edward Wilson, renovou o apelo às comunidades de fé para reconhecerem a crise ecológica como crise da criação de Deus. Mas a ecologia tornou-se um tema ecuménico e interreligioso. A religião será talvez a força mais persuasiva com papel na vida pessoal, mas também com força mobilizadora social, institucional, como afirmou o Bartolomeu I, patriarca de Constantinopla. Eu divido em 4 pontos aquilo que vou agora expor. Primeiro, a criação como boa nova. Segundo, a criação como autorrevelação de Deus. Terceiro, a criação convidada à comunhão universal. E, em quarto, criação no olhar de Jesus. Sigo, como veem, o esquema da encíclica. Criação como boa nova. Na Laudato Si, o Papa dá-nos uma visão positiva do mundo natural ao falar do Evangelho da criação. Portanto, ao sublinhar que os cristãos temos compromissos ecológicos que brotam das nossas convicções. Número 64. E segundo o Papa, a relação com a Terra é fundamental para a existência humana. Tão importante, vejam, como a nossa relação com o Criador e com os outros seres humanos. São 3 níveis de relação. Relação com a natureza, relação com o Criador e relação com as outras pessoas, com os outros seres humanos. E no seguimento da linha do pensamento moderno, habituámos-nos a olhar o mundo natural como matéria inerte, ou simplesmente como armazém de recursos, como na economia neoliberal. E a encíclica recorda a verdade fundamental da fé cristã ao dizer no número 65, a Bíblia ensina que cada ser humano é criado por amor, feito à imagem e semelhança de Deus. Há uma bondade original na criação e é portadora de uma bênção original. E sublinhou-se tanto o pecado original que esquecemos que o Criador, no livro do Gênesis, goza da sua criação, que é boa, é muito boa, como já disse. Alguns dos primeiros padres da Igreja, Justino, Teófilo de Antioquia, Tassiano, opuseram-se ao dualismo gnóstico que considerava o mundo material como mau. Mas depois os outros teólogos a seguir foram mais pelo dualismo do que propriamente por esta perspectiva. O Papa Francisco dirá no número 140, já fora deste capítulo, cada organismo é bom e admirável em si mesmo, pelo facto de ser uma criatura de Deus. O mesmo se pode dizer do conjunto harmónico dos organismos num determinado espaço, funcionando como um sistema. Portanto, uma interpretação correta da Bíblia, que convida a dominar a terra, não significa posse absoluta. Cultivar quer dizer lavrar ou trabalhar em um terreno. Guardar significa proteger, cuidar, preservar, velar. E isto implica uma relação de reciprocidade responsável entre o ser humano e a natureza. A Bíblia não dá lugar a um antropocentrismo despótico que se desinteressa das outras criaturas. E esta ideia será muito clara no número 75. Verdade essencial sobre a criação é que se trata de uma história de amor da parte de Deus. É um ato de amor realizado em total liberdade. O nosso universo físico não é um incidente ou um evento casual ou golpe de fortuna, como por vezes presume a cultura laica. Como
a encíclica afirmará no número 66, dizer criação é mais do que dizer natureza, porque tem a ver com um projeto de amor de Deus, onde cada criatura tem um valor e um significado. Por isso, toda a criação e cada criatura são um sinal da efusão do amor de Deus, em contraste com os motivos violentos que se encontram nas cosmogonias pagãs. E o Papa Francisco escreve no número 77, a criação pertence à ordem do amor. O amor de Deus é a razão fundamental de toda a criação. A Terra, por isso o nosso planeta, é, portanto, o dom de um Criador amoroso, apertado intimamente no seu abraço. E reparem nesta beleza do número 84. Cada criatura tem uma função e nenhuma é supérflua. Todo o universo material é uma linguagem do amor de Deus, do seu carinho sem medida por nós. O sol, a água, as montanhas, tudo é carícia de Deus. Fim de citação. Aqui faz-me lembrar a mística medieval de Hildegarda Bingen, que viu a inteira criação ser abraçada pelo beijo do amor de Deus. É uma expressão sua. A nossa casa comum, por isso, o universo inteiro, são conduzidos à existência por Deus, uno e trino, por um ato de amor. A criação é verdadeiramente a expressão tangível da efusão do amor de Deus e devemos a nossa existência ao infinito amor de Cristo e amor do Criador por cada criatura. Segundo o Papa Francisco, a criação inteira é aberta à transcendência de Deus, no interior da qual se desenvolve. Deus não é somente transcendente à criação, mas é também imanente. A encíclica cita os bispos do Brasil, no número 88. A presença imanente de Deus por cada ser no universo físico coabita e guia toda a criação através do Espírito Santo. E a presença imanente de Deus é aqui, diz-se no número 80, que o Criador está presente no mais íntimo de cada coisa, sem condicionar a autonomia da sua criatura. E isto dá lugar também à legítima autonomia das realidades terrenas. E esta presença divina, que garante a permanência e o desenvolvimento de cada ser, é a continuação da ação criadora. O Espírito de Deus encheu o universo de potencialidades que permitem que do próprio seio das coisas possa brotar sempre algo de novo. É fundamental este número 80. De facto, a presença constante, a companhia do Espírito Santo na criação são a garantia última da fecundidade dos nossos esforços pelo cuidado da nossa casa planetária, sempre mais em perigo. Bela e muito significativa a referência à história da própria amizade com Deus desenrola-se sempre num espaço geográfico, que se torna um sinal muito pessoal. E cada um de nós guarda na memória lugares cuja lembrança nos faz muito bem. Quem cresceu no meio dos montes, quem na infância se sentava junto do riacho a beber, ou quem jogava numa praça do seu bairro, quando volta a esses lugares, sente-se chamado a recuperar a sua própria identidade. Vejam o caráter concreto deste número 84. O conhecimento e a recordação implicam a participação do sujeito conhecedor no objeto conhecido. Há, portanto, uma aproximação do ser humano ao mundo que o circunda, uma saída de si que logo de volta muda e altera o sujeito inicial e deixa de estar autocentrado. E esse lugar de encontro complexo, multidimensional, ocorrido na interação com o mundo, passa a configurar ativamente as paisagens interiores do espírito humano, vitalmente.
O mundo exterior passa a formar parte constitutiva, com um traço prolongado da vida ordinária, no presente e também na memória. E neste sentido, o que acontece, sobretudo na infância, inscreve-se nas dobras da alma. O desafio decisivo consiste em descobrir, no reverso deste entrelaçado vital, a presença do amor de Deus. E isto requer uma percepção mística, que transfigura a visão ordinária do real, de modo que, onde antes existiam coisas, passem a ver-se presenças que falam, cujos ecos ressoam nas paredes do nosso espírito e sussurram o nome impronunciável do Pai Criador. A transparência do amor de Deus na criação adquire um significado único e singular quando compreendido à luz do que significa Cristo, o ressuscitado. Ponto segundo, criação como autorrevelação de Deus. A criação é a primeira e primordial revelação de Deus. A multidão das criaturas são as letras do livro maravilhoso da sua revelação, segundo a expressão de João Paulo II, em 2002. Portanto, a multidão das criaturas como letras do livro maravilhoso da revelação de Deus. Através de um mosaico tecido com intervenções de conferências episcopais, o número 85 atesta o ensinamento que Deus nos quer transmitir através de cada criatura, porque para o crente contemplar a criação significa escutar uma mensagem. O conjunto do universo, com as suas múltiplas relações, mostra melhor a riqueza inesgotável de Deus. A criação aparece como uma estrada para Deus. Diz o número 69 que somos chamados a reconhecer que os outros seres vivos têm um valor próprio diante de Deus. E pelo simples facto de existirem, bendizem e dão glória. Porque o Senhor se alegra em suas obras. Citando os Salmos. O espanto atual da extinção das espécies equivale, nada menos, que a arrancar páginas do livro da revelação de Deus, que é o mundo físico. E é também uma violação dos planos de Deus para a diversidade e a abundância da vida. Nós destruímos modalidades da presença divina. Quando permitimos a degradação, a deterioração, perdemos o sentido do ser de Deus. O exemplo na tradição católica, entre tantos sábios e santos, é São Francisco de Assis, com o mais iluminante e encíclica, sublinham. Quando as coisas criadas se tornam vestígios de Deus, a criação torna-se um verdadeiro ato de comunicação. E como em qualquer ato de comunicação, como sabe muito bem a Padre José Maria, nenhuma palavra ou expressão será suficiente para comunicar a realidade. Isto vale também para a comunicação de Deus na criação. Nenhuma criatura, nem sequer a criatura humana, é suficiente para representar a imagem de Deus. As espécies, infinitamente diversas, são páginas do grande livro das obras de Deus, revelando a sabedoria e a bondade do Criador. E a exuberância da criação representa a fecundidade infinita de Deus. Aliás, esta foi a intuição magistral de São Tomás de Aquino. A crise ecológica é, a um nível profundo, uma consequência da nossa cegueira da autorrevelação de Deus na criação, da nossa incapacidade em perceber o mundo físico como símbolo do Criador. Nossa geração é caracterizada por um certo autismo para com o mundo natural
uma certa incapacidade de comunicar o além. Para muitos de nós, a criação não é símbolo do Criador. Pelo contrário, a nossa cultura consumista ergueu os ídolos do materialismo, reduzindo, ao mesmo tempo, o mundo físico a um monte de recursos materiais, produtos a consumir e deitar fora. A crise da nossa casa comum é, por isso, uma crise teológica. Em lugar de permitir que o mundo físico seja um símbolo da revelação e da grandeza e da bondade de Deus, o nosso estilo de vida diabólico contribui para criar a separação entre criação e Criador. E passamos ao terceiro. Criação convidada à comunhão universal. A criação não só revela e indica a nossa comunhão simbólica com o divino, mas também é um meio concreto para a comunhão da família humana e da grande comunidade biótica. Afirma o Papa no número 89. Nós e todos os seres do universo, sendo criados pelo mesmo Pai, estamos unidos por laços invisíveis e formamos uma espécie de família universal, uma comunhão sublime que nos impele a um respeito sagrado, amoroso e humilde. A vida humana é vista como uma peregrinação em comunhão com as outras criaturas, unidas pelo amor de Deus. E temos na encíclica a possibilidade de ler que quando o coração está verdadeiramente aberto a uma comunhão universal, nada e ninguém fica excluído desta fraternidade. Portanto, é verdade também que a indiferença ou a crueldade com as outras criaturas deste mundo sempre acabam, de alguma forma, por repercutir-se no tratamento que reservamos aos outros seres humanos. A encíclica previne-nos contra eventuais aberrações na realização desta comunhão universal. Devemos certamente, diz o número 90, ter a preocupação de que os outros seres vivos não sejam tratados de forma irresponsável, mas deveriam indignar-nos, sobretudo, as enormes desigualdades que existem entre nós, porque continuamos a tolerar que alguns se considerem mais dignos do que outros. Na prática, continuamos a admitir que alguns se sintam mais humanos que outros, como se tivessem nascido com maiores direitos. E mais adiante, diz o número 91, exige-se uma preocupação pelo meio ambiente unida ao amor sincero por os seres humanos e a um compromisso constante com os problemas da sociedade. Realmente não podemos viver em comunhão com o mundo natural quando não vivemos em comunhão entre nós. A verdade da comunhão universal de toda a criação é a base de uma fraternidade comum, onde nada e ninguém é excluído de tal fraternidade. E com a introspeção psicológica, o Papa descreve que o coração é um só, e a mesma miséria que leva a maltratar um animal não tarda a manifestar-se na relação com as outras pessoas. Diz no número 92. A nossa comunhão universal com o resto da família humana e com toda a criação tem consequências concretas, e uma delas é o destino comum dos bens, que o Papa dedica no número 93, 94 e 95, porque sabe que é uma questão que é difícil de engolir, mesmo para alguns católicos. Hoje, crentes e não crentes estão de acordo que a Terra é essencialmente uma herança comum, cujos frutos devem beneficiar a todos. Para os crentes, isto torna-se uma questão de fidelidade ao Criador, porque Deus criou o mundo para todos.
Por conseguinte, toda a abordagem ecológica deve integrar uma perspectiva social, que tenha em conta os direitos fundamentais dos mais desfavorecidos. O princípio da subordinação da propriedade privada ao destino universal dos bens e, consequentemente, o direito universal ao seu uso é uma regra de ouro. Número 93. E aqui toca, de facto, na questão do destino comum dos bens da terra, que tem uma base profunda na teologia, numa verdade teológica. A partilha dos frutos da terra é, em última análise, uma questão de fidelidade ao Criador, porque Deus criou o mundo para todos. O rico e o pobre têm igual dignidade, porque quem os fez a ambos foi o Senhor, diz o livro dos Provérbios. Ele criou o pequeno e o grande, diz o livro da sabedoria, e faz com que o sol se levante sobre os bons e os maus, Mateus. Isto são citações para dar base bíblica, de facto, a toda este destino comum dos bens, que é uma componente essencial de doutrina social da Igreja. A encíclica cita também São João Paulo II para recordar que sobre a propriedade privada pesa sempre uma hipoteca social, porque os bens servem à destinação geral que Deus lhes deu. O meio ambiente é um bem coletivo, património de toda a humanidade e responsabilidade de todos. Quem possui uma parte é apenas para a administrar em benefício de todos. Número 95. O destino último da criação é a comunhão final com Deus Criador. O telos de toda a criação, o fim último, é exatamente o de ser recapitulado em Cristo, quando Deus será tudo em todos. E o Papa Francisco recorda que, segundo a compreensão cristã da realidade, o destino da inteira criação passa através do mistério do Cristo, presente desde a origem. Todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele, diz a carta aos Colossenses. Aqui está significativamente também Teilhard de Chardin. O universo encaminha-se para a plenitude de Deus e atingida em Cristo ressuscitado, que é o fulcro da maturação universal. Importa lembrar que toda a criação, o universo inteiro, físico, e não só a humanidade, será destinada a ser redimida e transformada em Cristo. Por isso não há nenhum motivo para o ser humano dominar tiranicamente sobre as outras criaturas. Antes, a vocação da humanidade é de acompanhar com amor toda a criação neste caminho até ao fim, neste caminho que nós dizemos teologicamente escatológico, até ao fim dos tempos. E lemos no número 83, o fim último das restantes criaturas não somos nós, mas todas avançam juntamente conosco e através de nós para a meta comum, que é Deus, numa plenitude transcendente, onde Cristo ressuscitado tudo abraça e ilumina. Número 83. Portanto, do ponto de vista da fé cristã, a criação inteira tem uma dimensão essencialmente cristológica, como Cristo é o alfa e o ômega de todas as realidades criadas. Por isso o Papa termina esta vertente da encíclica detendo-se no olhar de Jesus sobre a criação. E eu também, como não podia deixar de ser, sigo este esquema também do Papa. E vamos terminar falando da criação no olhar de Jesus. A Terra é casa não só para a humanidade e a restante comunidade biótica, é também morada de Deus, onde o Verbo se fez carne e veio habitar no meio de nós. Entre os milhões e milhões de corpos celestes do universo, Deus plantou a sua tenda neste pequeno planeta, neste pequeno ponto azul, na vastidão cósmica, a Terra. Casa única para a vida, através de um processo evolutivo de milhões de anos, que já referi, tornou-se casa para a vida em abundância.
em Jesus Cristo. E desde o início do mundo, mas de modo particular a partir da encarnação, o mistério de Cristo opera veladamente no conjunto da realidade natural, sem com isso afetar a sua autonomia, como já dissemos. E o Papa Francisco chama a atenção para 3 elementos do olhar de Jesus. 3 elementos do olhar de Jesus, que vou referir. Antes de mais, a relação paterna que Deus tem com todas as criaturas. Em colóquio com os discípulos, Jesus convida-nos a reconhecer esta relação paterna que Deus tem com todas as criaturas. Em Lucas, em Mateus, recordava-lhes com comovente ternura como cada uma é importante. E nós conhecemos os textos. 5 pássaros não se vendem por 2 tostões. No entanto, nenhum deles é esquecido diante de Deus. Olhai os pássaros do céu. Não semeiam, nem colhem, contudo o Pai Celeste os alimenta. Portanto, reconhecer uma relação paterna que Deus tem com as criaturas. Segundo lugar, o olhar de Jesus, além deste reconhecimento, era contemplativo. Assim descreve o Papa. Vivia em contacto permanente com a natureza e prestava-lhe uma atenção cheia de carinho e admiração. Quando percorria os 4 cantos da sua terra, detinha-se a contemplar a beleza semeada por seu pai e convidava os discípulos a individuarem nas coisas uma mensagem divina. Primeiro, reconhecer a relação paterna que Deus tem com cada criatura. Segundo, o olhar contemplativo. Terceiro lugar, Jesus vivia em plena harmonia com a criação. Longe das filosofias que desprezavam o corpo, que desprezavam a matéria, as realidades deste mundo, Jesus, em grande parte da sua vida, trabalhou com as mãos, tomando contacto diário com a matéria, com a madeira, dando uma forma, com uma habilidade de artesão. Por isso, Jesus está presente em toda a criação com o seu senhorio universal, reconciliando consigo todas as coisas, como diz a carta aos Colossenses. E a Laudato Si afirma que as criaturas deste mundo, no número 100, já não aparecem como uma realidade meramente natural, porque o ressuscitado as envolve misteriosamente e guia para um destino de plenitude. As próprias flores do campo e as aves que ele admirado contemplou com os seus olhos humanos, agora estão cheias da sua presença luminosa. Por isso a criação é verdadeiramente a casa de Deus, enquanto lugar da presença divina. A glória de Deus ressoa em todo o universo e através de Cristo ressuscitado, cuja vida agora se derrama em todo o cosmos por meio do Espírito vivificante. E concluímos por isso que este documento faz saber a todos que o cristianismo traz consigo uma mensagem extraordinariamente positiva e ao mesmo tempo exigente, atenta ao conjunto da criação. E esta mensagem tem, sem dúvida, uma pertinência muito particular na situação que atinge a casa comum. Não se esgota nos debates sobre a mudança climática, sobre a questão da água, ou sobre o uso de transportes públicos, embora importantes e urgentíssimos. O cristianismo contribui, incluindo tudo isso, mas vai além, porque o fim último de toda a visão é o que São Paulo chamou, no final da carta aos Gálatas, a nova criação. Diante da presença do amor incondicional de Deus,
nós teremos de prestar contas da nossa atenção e da nossa relação construtiva, ou então de desprezo do mundo que nos foi dado. Amamos e cuidamos, ou destruímos e maltratamos a casa comum? Estes encontros penso que são uma grande ajuda e podemos converter-nos a uma ecologia integral. Espero que tenha dado também um pequenino contributo para estes debates. Muito obrigado pela vossa paciência e atenção. Ora, muito obrigado nós, Dom Carlos Azevedo, por esta exposição e por esta ajuda, uma reflexão assim ampla, teológica, sublinhando a harmonia, por um lado, do magistério do Papa e a coesão de um conjunto de anotações, não só nesta encíclica, mas em toda a sua atividade de Papa, mas aqui concretamente todos estes aspectos que foram sendo sublinhados, tudo centrado em Cristo, com uma visão que é ao mesmo tempo deste amor de Deus que cria, em que nenhuma criatura é supérflua, em que tudo converge e tudo é ocasião desta alta revelação de Deus, desta aproximação de amor que vem ao nosso encontro e em que somos convidados, chamados a corresponder e a corresponder em relação com Ele, Deus, com os irmãos, mas com todas as criaturas sem exceção. Tínhamos agora este tempo disponível à nossa frente, uma boa meia hora, mas o tempo que for preciso. Certeza que não faltarão pessoas interessadas, desde já, em apresentarem aspectos, sublinharem alguma coisa que entendam, pôr ao Sr. Dom Carlos as questões que acharem oportunas. Está aberto, portanto, este espaço de participação a todos. É sempre difícil começar. Eu lançava uma questão que é esta. Nós já tivemos uma outra anterior série de questões, de encontros de reflexão online sobre a encíclica Fratelli Tutti. E é impressionante como há, digamos, na visão do Papa, esta atenção permanente aos diversos aspectos. Como ele gosta de dizer, deste poliedro que qualquer realidade é, e uma realidade assim, cósmica, e uma realidade, digamos, teológica que abranja tudo, não só teológica, mas um esforço mesmo de chamar a atenção para em ordem a uma transformação. O Papa preocupa-se imenso com as questões ligadas à educação, porque a educação tem que ver com tudo e mais alguma coisa, mas seria interessante ver como este documento tem uma profunda relação com todos os outros documentos do Papa, e não só documentos, mas com toda a sua atividade permanente de magistério, mas no sentido mais amplo, que não é só documentos, que é todo tipo de intervenções. Parece-lhe que é mesmo assim. Certeza que sim. Houve aqui uma dificuldade. Ok. Foi a luz abaixo. Me parecia. Ouviu o que eu tinha dito a propósito desta interligação
entre os diversos aspectos das intervenções do Papa, nomeadamente com a Fratelli Tutti. Sim, sim. Parece-lhe que assim é, quer... Sim, é uma capacidade que o Papa tem de manifestar uma coerência de integração das diferentes dimensões para que nenhuma vertente da fraternidade universal, da perspectiva total do Evangelho, seja na vertente espiritual, seja na capacidade de aplicação concreta, possa escapar. Portanto, há uma preocupação não só por ser pedagógico, e vemos que usa uma linguagem que recorre como à poesia, aos símbolos, à literatura, mas também de estar atento às linguagens das diferentes conferências episcopais. É a primeira vez que um Papa cita as conferências episcopais nos documentos. Começou desde o princípio e tem-no feito constantemente. E neste documento também. Para dizer que há aqui uma atenção da Igreja no seu todo às grandes questões e por isso há uma pedagogia que toda a Igreja, na sua comunhão, é chamada a enfrentar nas grandes questões da humanidade que hoje a humanidade tem. Mesmo a questão dos jovens, que estamos aqui em Portugal mais na ordem do dia, é uma questão que é fundamental nesta perspectiva, porque o futuro da humanidade que se está a preparar é pela educação, é pela família, é pela atitude da economia, é por uma globalidade de perspectivas que nós vemos que ou as novas gerações são motivadas ou ficam na indiferença perante a dimensão espiritual, perante a dimensão da política ou da economia do mundo global e só pensam centrados no seu grupinho e em si. Portanto, temos aqui, de facto, uma aplicação que o Papa faz continuamente de um apelo a uma visão holística, de uma visão global das coisas e do mundo, e da teologia e da espiritualidade não ser uma questão de devocional pessoal, mas ser uma questão que implica sempre a fraternidade que Jesus veio instaurar. E isto, portanto, é permanente no discurso do Papa, uma visão global dos problemas e onde se insere, evidentemente, também a questão da ecologia. Por isso se chama ecologia integral, que respeita não só a fraternidade, mas a comunhão com as criaturas. O silêncio só revela que há certeza aí atrás, tanta gente está mesmo para intervir, mas não é preciso inscrição. Quem é que toma a palavra agora? Bom, vou ter que tomar eu. Eu sei que no dia 10 de junho o Sr. Dom Carlos vai, de certa forma, retomar um bocadinho esta questão do ponto de vista da educação e das pedagogias ecológicas, apontando caminhos concretos de que forma é que nós haveremos de viver estas realidades entre nós. Mas eu gostaria de antecipar um bocadinho essa questão nesta tensão entre um literalismo bíblico, mas também uma atitude contemporânea, mercantilista do homem e até da sua própria história, percebendo que há uma visão holística das questões todas entre nós, tudo bem, sabendo que somos uma igreja neste momento de poucos, onde os jovens de facto estão um bocadinho arredados, como é que
pastoralmente falando, como é que nós haveremos de falar desta questão para que ela possa chegar de facto ao coração das pessoas, não é? Que gestos concretos, que formas pedagógicas nós haveremos de encetar para voltar a pôr a questão, para que não fique uma coisa intelectualizada, não é? E muito aérea, mas de que formas, não é? Que forma muito concreta. Eu sei que a educação, a espiritualidade e a cultura são estas ferramentas, mas de facto, como é que a gente há de facto descer à terra e muito concretamente falar desta questão às pessoas? Acho que principalmente há que falar com as pessoas e ouvir as pessoas, porque é isso que aliás o caminho sinodal nos pede. E será na descoberta interior das decisões que cada um deve tomar, desde o poupar a água, o poupar energia, e não é porque ela está cara, mas é porque falta, e ter atitudes que respeitem a natureza, que respeitem toda a criação, e isso passa só por uma conversão, porque de facto é uma atitude que altera os hábitos. E quando nós começamos em casa a separar o lixo, e as crianças são das primeiras que apanham isso na escola e vemos a importância que isso teve. Muitas vezes são elas que para casa levam essas regras porque disciplinam-se. Significa que quando alguma coisa é dita e as pessoas percebem, e as novas gerações sabem que são elas que vão sofrer mais com os nossos erros de agora, isso então passa. E há que gastar também algum tempo nos nossos encontros eucarísticos a falar destas coisas e a aplicar ao concreto, dando exemplos concretos, dando sobretudo exemplos positivos de pessoas que são capazes de lutar para que o plástico não invada tudo, para que as atitudes que nós sabemos hoje mais ou menos estão elencadas, que são atentados contra a natureza, contra a criação, não sejam cometidos por nós. E isso existe também aqui, há um pecado ecológico que há que rebater, para que é uma maldade que está a poder crescer e nós, por hábito, não a rompemos. E é preciso rompê-la. Isso exige conversa com as pessoas, sobretudo com as pessoas mais novas, para que isso passe também na nossa formação espiritual e formação teológica. E este capítulo que hoje me deram, que era um capítulo muito seco e árido, porque é teológico, certamente, mas é fundamental, porque aqui estão as raízes, não é agora uma moda. Eu lembro-me que no ano 2000 os rotários pediram para eu fazer uma intervenção sobre o novo século. No ano 2000 falar do século XXI, quais eram as questões morais, éticas do século XXI. Eu sei que ia o Carlos Magno falar das questões políticas, o engenheiro Azevedo da SONAI falar da economia e eu falar da ética. Fomos os três em Lousada, fomos intervir sobre isto. E um dos 5 pontos que eu escolhi era a ecologia, no ano 2000. E sei que mostrei a algumas pessoas disseram, isso é uma questão dos verdes, isso não é assim tão importante. E lembro perfeitamente dessa reação, diminui um pouco esse número, porque isso estás aí a dramatizar muito e tal. Isto no ano 2000. Nós vemos, lembro perfeitamente dessa, aliás está publicado o texto do que eu disse na altura, sobre o novo humanismo, onde entra também esta dimensão da relação com a natureza, da relação com a ecologia. E, portanto, eu penso que é um trabalho a fazer, e a Igreja, certamente, como diz
Papa, não é? As convicções religiosas são uma mobilização para transformar o nosso comportamento. Obrigado. Sr. Dom Carlos, obrigado pelas suas palavras, que segui com muita atenção e, sobretudo, eu tentei quase resumir tudo o que disse numa frase que foi lapidar, que diz: os cristãos temos compromissos ecológicos com a natureza, com os seres humanos e com os animais. Cada organismo é bom por ser criação de Deus. Eu não vou fazer-lhe uma pergunta. Se me permite, eu fazia só uma partilha de um sentimento de tristeza e de angústia por ver o que se passa presentemente neste nosso planeta, nesta nossa casa comum. E eu olho para aqueles bombardeamentos e penso: 70% da população russa é cristã, segundo as estatísticas. E eu penso assim: são todos batizados, a matar-se uns aos outros. Quando é que o cristianismo será verdadeiramente a religião de Cristo? Desculpa, era só uma partilha. Sentimos isso, estávamos a falar um bocadinho disso antes de começar a sessão, dizendo que é impressionante, não é? Como é que a Igreja Ortodoxa Russa não tem sentido profético. Ainda bem que houve 200 padres que fizeram um abaixo-assinado para chamar a atenção do patriarca Cirilo, que se deixou a ligação ao poder. Nós queixámos que no Estado Novo havia uma ligação entre a Igreja e o Salazar, mas ali entre o czar Putin e a Igreja Ortodoxa Russa há aqui um casamento de poder, é uma estrutura de poder, e que depois justifica, ainda estão, se o Cardeal Martini dizia que a Igreja Católica estava atrasada há 200 anos, aqui estão atrasados mais de 1000, não é? E portanto nós vemos que há aqui uma incapacidade de ver a fé e a dimensão teológica como uma fonte de decisão política e decisão económica. E as pessoas ainda reduzem a religião a pôr uns incensos e umas velas nos ícones, e não a mudar os comportamentos. E isso, sobretudo políticos e económicos, para bem da humanidade toda. Isto penso também que é o princípio do fim, porque toda a gente começa a perceber que há aqui um atentado. Se as guerras todas são más e são sempre uma falta de senso e de bom senso, neste caso é uma invasão absolutamente de poder, que justifica uma autodefesa, que diz que tudo é a Rússia, é o povo russo, é a Bielorrússia, Rússia e Ucrânia, e portanto tudo isso justifica que eu vá lá, porque eles estão a crescer e eu estou aqui à beira e não posso que o outro cresça, porque eu tenho medo que ele vá para a União Europeia, como se um país não pudesse aderir ao que quiser.
é autónomo, é livre. Esta concepção de poder e de autonomia e de ligação de etnia são concepções que nós sabemos que deram muito mal na história, deram muito mau resultado, mas repete-se esse erro com o grande sofrimento, não só de um povo, mas da humanidade toda, porque todos vamos pagar a fatura desta maluqueira. O meu agradecimento por toda este encontro e a profundidade de reflexão de todos os participantes, palestrantes. Muito obrigada. Continuamos com tempo disponível à nossa frente, sem prejuízo de outras intervenções que alguém queira fazer. A propósito sempre da Ucrânia e desta situação vivida nestes dias, com tudo que tem de trágico, há um aspecto que parece insignificante, mas que pode ser um bom exemplo relacionado com o tema de hoje, que é a questão dos animais, não é? Os jornais ontem falavam dos animais do zoo de Kiev, que estão em risco também eles, e a quantidade de pessoas que justamente levaram consigo os seus animais ou vivem a aflição de os terem deixado a outras pessoas porque não tinham possibilidades de os transportar. Há aqui um exemplo concreto de como uma ligação que muitas vezes nós podemos, uns veem como uma sobrevalorização dos animais em desfavor, porventura, ou menos equilibradamente ligada àquilo que devia ser, antes de mais, o respeito e a atenção pelos humanos. Mas eu lembrei-me estes dias que, quando aprendi inglês com o professor do Padre Elísio no seminário de Vilar, ele nos surpreendeu dizendo que na Inglaterra, ou melhor, em inglês, creatures, criaturas, queria dizer, antes de mais, os animais. Quando se falava das creatures, das criaturas, se estava a falar dos animais. Quando, em português, na nossa linguagem normal, não tínhamos essa ideia. Se calhar era porque havia uma percepção melhor do que aquela que nós temos. Se calhar, entretanto, exagerou-se, se calhar um partido criado para a defesa dos animais chocava com algumas das suas pretensões. Tudo isso é discutível e é necessário discutir, mas há aqui qualquer coisa que nos dá que pensar também. Como por maioria de razão, tudo o que diz respeito à variedade das espécies, de todo o tipo também, enfim, tudo o que foi lembrado como é não só um empobrecimento para o mundo, mas é um sinal de falta de sentido, digamos, da criação e do valor de cada criatura. Eu acho que é uma observação que merece uma grande sintonia e sobretudo, tem sido ultimamente olhada com algum equilíbrio, porque evidentemente que há às vezes um carinho para com os animais em desprezo para com as pessoas, não é? Por parte das mesmas pessoas, não é? Depois há uma expressão com a qual eu discordo profundamente, que é os direitos dos animais. Os animais não têm direitos, não têm consciência, não têm direitos, é uma expressão incorreta. Nós é que devemos deveres de humanidade para com os animais, que é diferente.
mas não gostamos muito da palavra direitos, deveres, gostamos só da palavra direitos e até atribuímos a quem não tem consciência. Mas nós devemos ser humanos, e o valor da humanidade e o valor também do espírito dos animais. Os animais têm espírito, têm o seu espírito, conforme diz a própria encíclica, há uma presença de Deus em todas as criaturas, sejam as criaturas minerais, animais, vegetais, e nós sabemos que uma planta também se sofre, uma árvore sofre, de certo modo, porque às vezes até dizemos que está a chorar, porque foi cortada, não é? Portanto, há aqui uma sensibilidade também que nós cada vez mais temos para com toda a natureza, para que ela seja respeitada, e não pensemos que só nós é que temos o poderio e a posse, mas devemos fazer com que toda a criação se unifique a serviço do bem comum da humanidade. E, portanto, aqui é este equilíbrio entre animais, criaturas vegetais, pessoas humanas e entre os seres humanos, essa tal igualdade de direitos e de deveres que deve ser cada vez mais tutelado e favorecido, não só a nível das leis, que façam respeitar toda a natureza, mas também na nossa relação pessoal com os seres vivos, todos, sem exageros. E eu penso que é essa afeição que às vezes não se tem pelas pessoas, e dá aquela expressão que toda a gente conhece: quanto mais conheço os homens, mais gosto dos animais, que é exatamente para dizer que lidar com as pessoas é um trabalho árduo, e às vezes fazer da subserviência dos animais é mais fácil, mas nós somos chamados, antes de mais, a saber tratar uns com os outros. Se uma coisa relaciona-se com a outra, se eu souber tratar também bem de um ser humano, e eu também sou capaz de tratar bem todas as outras criaturas. E há aqui um equilíbrio a ter, e penso que chegou a um momento e um tempo da história em que nós somos chamados a ter este equilíbrio, e não, de certo modo, compensar, mecanismos de compensação que às vezes entram no carinho para com os animais e no maltrato para com os que estão próximos, familiares. Obrigado. Foi lembrado São Francisco, muito justamente, como alguém que vivia esta harmonia e este equilíbrio e este amor universal que é o do Criador. Por isso, eu faço um apelo direto à Lígia, que é a nossa franciscana número 1, para dar a sua participação, a sua ajuda neste momento de debate. Sim, eu não vou pronunciar sobre essa questão dos direitos dos animais, até porque acho que respeitar uns não é necessariamente dar-lhes mais importância do que dar ou deixar de dar aos humanos, não é? São coisas diferentes em lugares diferentes, e acho que todos têm os seus direitos e todos merecem o nosso respeito. O São Francisco, como nós bem sabemos, era um apaixonado pela criação, não é? E é considerado o pai da ecologia por isso mesmo, porque era um homem fascinado por tudo o que foi criado por Deus, não é? E o seu amor incomensurável por todas as criaturas foi
foi muitas vezes incompreendido e foi um dos motivos que levou muita gente a considerá-lo louco, não é? Na sua contemplação aos irmãos pássaros, à irmã terra, à irmã água, à irmã fogo, todo esse amor que ele tinha pela natureza, que acho que hoje infelizmente nos falta muito. Eu estes dias, e eu peço desculpa por esta intervenção, mas eu ainda, antes de ter entrado aqui, nem tinha a certeza se conseguia entrar, porque eu vejo um telejornal, eu sei lá, há 13 dias que vejo o telejornal só a chorar, porque é de facto uma revolta tão grande, uma revolta, mas ao mesmo tempo uma impotência, ver tudo aquilo que Deus criou e que nos amou e que amou e que nós sim, porque nós também, europeus, todos vimos ignorando. Este louco não se lembrou hoje disto tudo, não é? Há muitos anos que ele vem preparando isto e que nós vamos ignorando. Portanto, também alguma culpa, também muita dor por esta destruição toda, por estas mães, por estas famílias separadas, por o choro destas crianças, num dia como hoje, Internacional da Mulher, ver-se aquele desfile interminável de viúvas, porque é o que elas já são todas. É uma dor que eu sei que São Francisco sente connosco e Jesus só podem estar muito, muito tristes com tudo o que nós deixamos acontecer e com toda a nossa impotência e com tudo o que nós, apesar de toda a solidariedade que estamos a ter e de tudo o que estamos a enviar, tudo isso é tão pouco, tantos milhares de vidas destruídas. Eu estou destroçada. Damos cabo de tudo em tão pouco tempo. Para quê? Porquê? Não vejo sentido. É tudo tão belo. Deus criou-nos tanto para amar. Como é que podemos odiar tanto? É muito difícil. Muito difícil. Obrigado, Lígia, por dar voz a isto que sentimos todos e que João Carlos com certeza poderá também comentar e que entender, mas não podemos deixar de falar desta atualidade e desta tragédia, não é? Que não estamos aliados, evidentemente. Eu não sei se me estão a ouvir. Sim. Há uma coisa que me deixa curiosa. Os nossos filhos são católicos, como sabem, mas eu tenho imensos amigos deles que estão ligados a movimentos que podemos hoje considerar ecológicos, protecionistas, mil e uma coisas que estejam na proteção da natureza, dos recursos humanos, dos recursos da própria natureza, como sabem. E ouvi-los de um lado e ler a encíclica do Papa Francisco do outro, a linguagem é diferente, a essência é a mesma. O que me leva a perguntar o que é que está a falhar entre os jovens e as igrejas quando ambos estão à procura do mesmo e não se estão a encontrar. Os jovens fogem cada vez mais dos lugares de culto
e, no entanto, estão a seguir diretrizes que nos são dadas nas encíclicas, como o Laudato Si, como o Fratelli Tutti. Eles são pô-las em prática e afastados de certa forma do culto religioso. O que é que está a falhar na comunicação? Que muro é este que se está a criar quando poderia haver-se fazer uma ponte tão prolífera? Como mãe, como conhecedora de tantos jovens, tão ligados a tantos movimentos, fico surpreendida e fico sem perceber. Essa seria uma questão para um grande debate, porque certamente é o grande problema pastoral da Igreja. Neste momento é a incapacidade de ouvir os jovens, porque se trata sobretudo disso, de os ouvir para poder entender o seu mundo interior, porque é a partir do mundo interior e das razões do sentido da sua vida que se pode fazer a ponte com uma proposta evangélica e cristã. Mas fica-se só no superficial, no epidérmico da religião, sem perceber o núcleo essencial. Porque se as Eucaristias, a participação nas celebrações não serve para alimentar a interioridade e a aspiração espiritual contemporânea, não serve para nada. E, portanto, porque a celebração é para celebrar aquilo que foi a vida de Jesus Cristo no terreno concreto da existência humana, não uma coisa que está na estratosfera, não é? E por isso é que a distância que dá umas dezenas de anos, não é uma coisa de agora, já se vem sentindo e que se vai agravando, e que é a questão mais grave neste momento, é um sinal que obrigaria a Igreja a repensar, e esperemos que o caminho sinodal possa levar a alguma coisa a isso, a alterar o seu método pastoral, para que as Jornadas Mundiais da Juventude, que o Papa como que desmascarou nesta última mensagem, dizendo não é para repetir a mesma coisa que se fez nas outras, não é para fazer fotocópias, mas é para corresponder à realidade da juventude no concreto da sua vida atual, não é? Daquilo que está presente na vida de jovens, e não de uns jovens de famílias bem, não de uns jovens que andam muito pela volta da Igreja, mas da juventude. E isso é que obriga a um abrir os olhos e, sobretudo, abrir o coração para que se possa depois transformar a proposta que se faz mais segundo Jesus, como foram capazes de fazer os santos. Falou-se aqui de São Francisco, mas os santos foram capazes de encontrar um modo e uma linguagem e um método para em cada hora tornar vital o Evangelho. E é isso que é preciso também hoje ir ao encontro, ouvir muito e dialogar com a juventude. Porque é impressionante o bloqueio que há Eu cheguei a fazer muitos encontros com jovens em que não havia temas, passavam o fim de semana a responder a perguntas que eles tinham. Eu não fazia conferências, respondia a dúvidas, a perguntas. Eram espantosos aqueles encontros. Um fim de semana inteiro, em Irmesinde. Eu penso que agora
isso já não acontece, porque não há perguntas, não há questões. E às vezes em encontros de crisma ou pré-crisma, pergunto àqueles que são do crisma, que estão a ser crismados, passados uns dias. Então, questões é que vocês têm? Então, não têm questões nenhumas a pôr, não têm questões nenhumas a pôr à igreja. Porquê? Porque isso exige depois uma proximidade de estar com eles, de viver com eles. Não é num encontro formal que venha ao de cima, como antigamente vinha, porque havia uma certa ainda relação com as questões da fé, ou com questões da igreja. Hoje há uma indiferença já, nem questiona. E isso exige mesmo que levemos a sério essa questão. Ainda bem que a pôs, obrigado. Embora seja uma questão que não está no tema, mas acaba por ir lá ter, porque também são criaturas de Deus que estão a ser esquecidas. Obrigada. Bem, e nós parecemos esses jovens crismandos, não é? Estamos aqui mudos e calados. Bom, se calhar Zé Maria. Chegar a hora. A chegar a hora. O Sr. Dom Carlos já deve uns... Já apagaram a luz. Já apagaram a luz. Já veio aqui o segurança ver quem é que estava aqui na sala. Oh, diabo! Entretanto, o tempo foi passando e se calhar vamos então concluir. Mas um último apelo, como se faz nos voos, último apelo, se alguém tem ainda qualquer coisa que estava para dizer e ainda não disse. Não, então agradecemos a todos os que estiveram e os que intervieram, e agora por último também à Susana, da minha parte. Agradecemos naturalmente ao Dom Carlos Azevedo, é quase meia-noite em Roma, e ele esteve aqui, vai estar de novo connosco, como já foi lembrado, no dia 10 de junho. Ele estará online, se Deus quiser, a partir de Roma, e nós estaremos em Santo Tirso. Antes disso, daqui a 3 semanas, temos um próximo encontro sobre a raiz humana da crise ecológica com o professor Jorge Leandro. E esperamos estarmos aqui de novo e oxalá, entretanto, não subsista ainda aquela tragédia cada vez mais agravada. Daqui a 3 semanas cá nos veremos. A todos, muito boa noite. Muito obrigado uma vez mais, Dom Carlos. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Cumprimentos ao Papa Francisco. Exatamente.